vídeo é para falar de autismo e espiritualidade. Eu sou participante de uma religião evangélica desde que eu nasci, então há 40 anos, que é a minha idade. Meu marido também, há 43 anos, que é a idade dele. Inclusive, tem um fato muito importante e engraçado e bonito, que quando eu fui a primeira vez à igreja, a minha mãe me mostrou para minha sogra. Eu era bebezinha recém-nascida e meu marido tinha 3 aninhos, e a minha sogra falou assim: olha, vai ser minha nora. E aí um anjo passou e falou amém. Enfim, além de frequentarmos, né, essa religião, ali a gente foi ensinado a desenvolver nossa espiritualidade, a nossa conexão com Deus, enfim. E no último culto agora, quando eu descobri as questões do autismo, a gente teve bastante situações complicadas, né, de pessoas que ainda ficam revivendo ali aquele senso comum, e isso vai reverberando no grupo, e a gente tem o fato de nunca ter se sentido aceito, nunca ter se sentido parte, nunca ter se sentido acolhido, enfim. Isso são características do autismo, né? E aí a gente sente isso em qualquer lugar, e aí na convivência social da religião não seria diferente. Mas enfim, a gente pensa assim, quando você enfrenta esse tipo de situação, você fica com muito medo quando você tem filhos, os seus filhos passarem por isso, porque na gente dói, mas no filho é uma dor exorbitante. E aí quando nós fomos descobrindo, né, antes da gente descobrir as questões do autismo, a gente teve problemas na igreja da criança fazer barulho demais, aprontar alguma coisa. Daí sempre tem aquele que ele quer passar o conhecimento dele de mundo, de vida, mas de uma maneira impositória, assim, autoritária, né? E aí, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Faz assim, faz assado. E aí faz cara feia pra você, não sabe entender como você lida com a situação e quer impor a situação que ele acredita ser a verdadeira, né? A adequada, a ideal. Enfim, a gente teve alguns problemas, e dentre esses problemas a gente acabou optando em não frequentar a igreja que a gente nasceu, cresceu, que a gente ajudou a construir, que meu marido pintava quando ele era adolescente junto com meu pai. É ali que é a nossa base, a nossa construção, a nossa... Se for para chamar de pertencimento, o nosso pertencimento seria ali, né? Na nossa linguagem, na nossa linguagem comum ali no meio social evangélico, a gente chama de comum congregação. Então a gente optou em não participar mais da nossa comum congregação, e a gente, de Mogi das Cruzes, atravessa a cidade toda para ir lá em Arujá, que é uma cidade vizinha, porque a gente não abre mão de participar daquele culto, de oferecer o nosso culto a Deus e de ter a nossa conexão espiritual naquele lugar. Mas aí também a gente tem algumas, como que eu posso dizer? Algumas coisas a aprender, porque eu acho que a gente que tem que aprender. Nessas coisas que a gente tem a aprender, a gente optou em não ir mais naquela comum congregação, que é o nosso lugar de nascimento e de pertencimento. E aí quando a gente vai em Arujá, que é outra cidade, a gente pouco conversa com as pessoas, a gente chega na hora de começar e terminou, a gente junta nossas coisinhas e vai embora. A gente prefere mais priorizar a nossa conexão com o divino do que as relações sociais, que é algo que a gente tem muita dificuldade, e a gente sempre tem problemas com as relações sociais. E aí a gente se preserva e preserva as outras pessoas da nossa presença, vamos dizer assim. E fazia bastante tempo que eu não sentia o que a gente vai lá para sentir. O que a gente busca é transcender a materialidade e ter um encontro espiritual com a espiritualidade. E nesse encontro a gente chama de sentir a presença de Deus. É algo tão inexplicável que não cabe em palavras, porque para cada pessoa é uma coisa diferente, mas é uma emoção tão forte, tão forte, tão forte, que ela chega a transcender a explicação. Você não consegue explicar,
mas é uma emoção que as lágrimas brotam dos seus olhos e caem assim como uma cachoeira. E o corpo todo sente aquela emoção, é algo assim inexplicável mesmo. Enfim, às vezes essa conexão acontece e às vezes não. Mas aí no sábado a gente teve mais uma vez a orientação divina de que a gente vai até o culto para oferecer o nosso sacrifício, oferecer o nosso louvor, oferecer o nosso melhor. Se a gente vai alcançar essa conexão ou não, aí é algo que a espiritualidade que vai guiar isso, né? E foi uma coisa assim tão maravilhosa que há muito tempo sem sentir, eu tava bonitinha lá sentadinha, as irmãs que cuidam do espaço infantil, né? Durante muito tempo a gente não pôde levar as crianças na igreja, porque principalmente a Laís fazia um salseiro sem tamanho, então a gente ficava com muita vergonha. Tem pessoas que não entendem, tratam mal e tal. Então a gente fazia assim, a gente ou ficava com eles em casa no final de semana, porque durante a semana a gente não vai à igreja porque a gente vai à terapia todos os dias, mas ou a gente ficava com eles em casa ou a minha sogra ficava e a gente ia na igreja, então a gente se revezava. E aí, quando começou o espaço infantil, que é uma escolinha, as crianças ficam na escolinha e a gente assiste o culto tranquilamente. As crianças ficam bem lá, as irmãs cuidam extremamente bem. E aí, sábado agora não tinha, porque as meninas estão de férias, né? Elas voltam só no finalzinho de janeiro. E como as crianças estavam junto com a gente, graças a Deus, era outro medo que a gente tinha, mas depois da escolinha, depois de todas as terapias e tudo que minha filha evoluiu, graças a Deus ela tá ótima, tá maravilhosa, e ela ficou super bem na igreja, levou as coisinhas dela de pintar, os brinquedinhos, e ficou ali brincando bem bonitinha. Já é o terceiro culto que a gente vai sem escolinha e ela se comporta super bem, a gente não tem nenhuma dor de cabeça. Porque a gente ficava numa tensão tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e eu e o Samuel, um olhando pro outro, um sentado perto do outro, e qualquer coisa a gente já tinha que se revezar pra sair com ela, porque ela gritava, corria, enfim. E aí minha filha estando ótima, sentadinha lá do meu lado, eu, minha sogra e minha filha, e a minha filha brincando com umas coisinhas, chegou uma irmã com duas menininhas pequenininhas e sentou no banco da frente. Uma mais ou menos da mesma idade que a Laís, minha filha, a outra um pouquinho mais velha. E aí a pequenininha já dormiu no colo da irmã, e a maiorzinha, de repente, conversou alguma coisa com a mãe no ouvido, a mãe deu um abracinho nela, ela levantou do banco, eu não sabia se ela ia ao banheiro, né? De repente, quando ela levantou do banco, ela sentou no banco de trás, que era onde a gente tava. Ela foi sentar. Eu me emociono muito, 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 muito. Ela foi sentar no banco de trás pra ficar do lado da Laís, minha filha. E naquele exato momento, eu senti a presença de Deus de forma tão forte no meu coração. Tão forte, tão forte, tão forte. Ali, as lágrimas rolaram. O meu corpo todo tremeu, porque é tão difícil a gente... É difícil até de explicar. É tão difícil a gente não se sentir acolhido, pertencente. Mas assim, quando acolhem um filho da gente, aquela criança tão pura, tão inocente, ter ido pra trás pra ficar perto da minha filha, aquilo significou tanto pra mim, aquilo foi tão forte, tão forte, tão forte, foi tão bom viver aquilo. E aí eu fiquei escutando, foi bem na hora que a gente ia se ajoelhar pra orar, eu me ajoelhei e fiquei escutando. Ela perguntou o nome da minha filha, aí ela falou várias vezes Laísa, aí ela não entendia, ela falava Laísa? Minha filha, não, Laís. Fez um is, assim, pra ver se ela entendia. Perguntou quantos anos você tem. Minha filha acabou de fazer aniversário, então eu imaginei que ela não saberia falar. Ela falou, eu tenho 5 anos. Foi uma coisa sensacional. A minha filha se comunicando de forma tão espontânea e aquela criança querer ficar perto dela. Foi incrível a sensação. Então, além do autismo, esse vídeo é para falar também sobre como funciona lá dentro, sabe, do nosso coração, na parte espiritual, com P,
esforço em entender o autismo, em estudar o autismo, em falar para as outras pessoas como funciona e viver depois os resultados disso com a ajuda e a misericórdia de Deus. Esse é o vídeo de hoje para quem